Hoje, na hora de sair para gravar mais um episódio do Hashtag Sal, o motor apitou. E mesmo depois de usar as minhas limitadas habilidades mecânicas, nada. A bordo está o Antônio Rodrigues, diretor de fotografia. Ele é português. Quem sabe não aumenta os views do programa lá em Portugal. A previsão é de não termos quase nenhum vento. Ainda bem que nossos entrevistados vão passar por aqui para nos pegar. Cuidado aí, eu tô com capacidade de manobra restrita. Ah, tá bom. Eu troquei esse rotor fazem, sei lá, 6 meses, né? Agora... Ah, não, mas rotor é assim mesmo. Bom, olha, eu não sou de uma cidade litorânea de origem, mas a minha cidade é muito próxima do mar e por isso frequentávamos o mar, né? Então meu avô tinha casa de praia e eu sempre ia com meu pai pescar, enfim. Mas os veleiros não me chamavam a atenção. Na verdade, é um mundo que não existia para mim, eu não conhecia. Mas eu gostava muito de viajar. Então eu tinha na época um bom trabalho, eu era funcionário público federal e eu saía para fazer minhas viagens e tal. Então um amigo meu, artista plástico, sempre me falava: Juliano, a melhor forma de viajar é num veleiro. E de tanto ele me falar isso, ele acabou me conquistando, né? Então ele começou a trazer para mim revistas, livros antigos e tal. E aí que eu entrei e comecei a conhecer esse mundo. E me apaixonei. Eu comecei a velejar lá em Porto Belo. Comprei um veleirinho pequeno, um OD23, sem saber velejar ainda. Só tinha algum conhecimento teórico. A minha trajetória é longa, né? Já estou com o cabelo branco. Mas assim, depois do OD, eu percorri grande parte da costa do Brasil. Eu cheguei aí até Vitória, no Espírito Santo, com aquele barco, fazendo um trabalho de educação ambiental. Naufraguei em Vitória. E depois disso, tempo depois, apareceu a oportunidade de navegar num veleiro grande para a Europa. E aí eu embarquei como tripulante nesse veleiro, 57 pés. Foi assim que eu cheguei na Europa. Depois lá eu fui navegar com outros barcos. Na verdade, desde meu naufrágio, eu estava tentando voltar ao mar com um barco que fosse meu, com o meu barco. E isso demorou bastante tempo, passaram-se anos, entende, até que isso acontecesse. Mas nesse meio tempo, enfim, eu naveguei em outros barcos grandes, eu trabalhei no Mediterrâneo com veleiros de 90 pés, entende? E conheci Martina, constituímos família. Então, eu tinha passado anos, né, depois do meu naufrágio, até que eu conseguisse voltar a navegar com o meu próprio barco, né? E nesse meio tempo constituí família e tudo mais, né? Teve toda uma história lá na Sardenha, nós reformamos a casa da Martina e tudo mais. Então o desejo de atravessar o Atlântico surgiu naturalmente, né? Navegar, que era o nosso sonho. E até que a gente conseguiu realizar isso. Encontramos um barco que fosse propício, apesar de pequeno, apesar das limitações econômicas e tudo, nós optamos por uma navegação simples e então um mínimo de equipamentos, um barco muito espartano. Antes de sair lá da Sardenha, eu passei muito tempo sentado na privada lendo o Atlas, olhando o mapa. E assim, para dizer que eu estava assim, planejando, né, a viagem e tal. E a viagem foi dividida em 3 etapas na minha mente. A primeira etapa seria a etapa do Mediterrâneo, que seria vencida em etapas curtas, mas com meteorologia muito instável, né? O Mediterrâneo exige muita atenção porque é muito perigoso. Mas, por sorte, as etapas eram de navegações curtas. Então a primeira etapa seria chegar em Gibraltar. Vencida essa etapa, seria a segunda, aí já com navegações um pouco mais longas, já no Atlântico, que seria das ilhas ali que costeiam a África, para chegar até Cabo Verde. Então a minha ideia era de Gibraltar às Canárias, Cabo Verde. Assim eu conseguiria então concluir a segunda etapa e depois disso faltaria a terceira etapa, que seria realmente a travessia do Atlântico, que é a mais longa, enfim, que exigiria mais preparação. É a costa brasileira? Aí eu já estaria em casa e chegando em Salvador, já não, agora eu posso relaxar um pouquinho. Cara, eu fico imaginando que você tá lá fora e voltar pro Brasil num veleiro e ver a costa pela primeira vez,
Deve ser algo... Me conta como é isso. É fascinante, sim, até porque eu estava longe do Brasil muitos anos, né? Então eu, tendo voltado para o Brasil e tinha todo um contexto familiar, o Yoshi estava para nascer e tudo, eu queria chegar antes do nascimento dele em casa. Então tinha toda a questão da língua, que fazia tanto tempo que eu não falava português, entende? No início da viagem era italiano, mesmo a bordo, depois era em espanhol. Aí no Cabo Verde já começaram a falar um pouco de crioulo e o português um pouquinho diferente, eu já estava me sentindo mais em casa, né? Mas, enfim, chegando no Brasil aí foi uma alegria muito grande. Mas isso de chegar num porto navegando é sempre muito forte, né? Eu lembro quando eu tinha o meu barquinho pequeno lá em Santa Catarina, quando cheguei pela primeira vez em Florianópolis, eu estava me sentindo um navegador, né? Eu tinha feito 30 milhas. Mas é assim, né? Porque é uma conquista. Mas eu acho que também é válido, cara. Pro cara que nunca andou mais de 1 milha, andar 10 não, é e é legal. sempre uma conquista, até porque... Se você ficar a vida inteira andando só 10 milhas, tá, aí você não fez grande coisa. Mas assim, mas não importa. Eu acho que não importa, porque cada vez que a gente vai pro mar, a gente volta com uma história, né? Porque é sempre uma emoção forte. O mar sempre é uma experiência forte, rica. E o mar exige muito. Então, e até por isso a gente nunca pode sair assim com poucas pretensões, né? Assim, despreparado, porque é um passeiozinho tão curto, não tem problema, eu vou tranquilo, e aí é que está o perigo, né? Então a gente tem que estar sempre preparado, mesmo para curtas distâncias. E isso de chegar no novo porto é sempre uma experiência, porque a gente tem que conquistar para chegar lá, a gente conquista com muito esforço, realmente. E apesar de a viagem pode ser linda, maravilhosa, mas tem esforço envolvido e chegar vai ser sempre muito intenso. Ter chegado, por exemplo, ter chegado lá em Mindelo, né, em Cabo Verde, navegando, putz, foi para mim uma das emoções assim, mais fortes, porque toda a navegação desde Canárias tinha sido realmente dura, entende? Com mar grosso, ondas cruzadas. Tínhamos passado uma tempestade bem feia e o mar no Cabo Verde é grosso, o vento é forte quase sempre. Então eu já sentia a respeito, já me falavam da chegada no Cabo Verde, eu tinha muito medo, né? E aí realmente foi intenso. Então quando eu cheguei lá, foi realmente aquelas ondas assim, estourando no costão, realmente foi muito forte. Alguém me perguntou esses dias qual o tamanho mínimo de um veleiro para atravessar o Atlântico. Eu não sei se existe uma resposta para isso, mas o Juliano atravessou com um antigo 28 pés de madeira e ainda gravou um documentário chamado Gosto de Sal. Eu gosto do nome. Obrigatoriamente, nós tivemos que optar pela simplicidade, né? Porque nossas capacidades econômicas eram muito limitadas. Então a gente, por força, obrigatoriamente teve que ser muito espartano. Mas acontece também que isso daí, de certa forma, foi a chave, porque nós nos identificamos com essa forma de navegar, entende? Porque, na minha opinião, e a Meclic também fala disso, né? Quer dizer, a simplicidade dos equipamentos, dos mecanismos e a robustez, eu acho que isso é fundamental, entende? Quanto mais complexos os equipamentos, mais probabilidades eu vou ter de ter problemas. Então, eu acho que se eu partir pela simplicidade, eu vou ter mais chances de ir mais cedo para o mar e mais chances de ter menos problemas no mar. Sem falar de que eu também vou ter mais tranquilidade até no mar, porque se eu não tenho que me incomodar com estar carregando as baterias, ligando o gerador, levando mais combustível, equipamentos que estragaram e tal, tudo isso acaba sendo, assim, disturba essa minha ligação que eu posso ter com o mar. Então, com esse barco, por exemplo, nós tivemos tanta autonomia que a gente não tinha que ligar o motor nem mesmo para carregar baterias. Isso é um luxo, entende? Uma tranquilidade a bordo que não tem preço numa viagem longa. Silêncio o tempo todo. Parece que para velejar você tem que ter um barco X, para velejar você tem que ter um radar para atravessar o Atlântico. Tem várias maneiras seguras de fazer as coisas, não tendo essas obrigatoriedades caras às vezes, né? Você concorda com isso? Concordo plenamente. Eu acho que existem muitos mitos em relação no mundo da navegação, entende? O mito do super-herói, o mito dos equipamentos caríssimos, barco super equipado, uma super embarcação,
tem que ser milionário, entende? São muitos mitos que nos distanciam desse mundo, dessa cultura da navegação. Quando, na verdade, a gente poderia ir por um outro caminho e aproximar as pessoas do mar e da navegação, justamente desmistificando. Isso, obviamente, não quer dizer que você pode pegar qualquer barco e fazer o que quiser sem preparo. Fazer o que o Juliano fez em um barco pequeno exige ainda mais planejamento e experiência. Hoje em dia, por exemplo, é difícil a gente encontrar um barco no mercado brasileiro, mesmo novos, entende? Um barco que seja de cruzeiro, ou seja, um barco 100% cruzeiro, porque a tendência hoje é cruzeiro regata. Um barco com grande manobrabilidade dentro de uma marina, para fazer passeios rápidos, que navegue bem a motor, que se desloque bem com pouco vento. Mas e o barco de cruzeiro 100%, sem concessão a regatas, barco desenhado para alto mar, no mercado brasileiro, onde? Nem importando, quer dizer, nós não temos, entende? Não se vê um ou outro construído artesanalmente ou feitos os projetos do Cabinho, né? Lógico, né? O Cabinho é cruzeirista 100%, mas assim, o Cabinho é um herói. São poucos aí que salvam a pátria, digamos, porque realmente no Brasil nós não temos essa cultura como tem no norte da Europa, onde se encontram barcos que são desenhados para cruzeiro 100% mesmo. Você conseguiria traçar um paralelo assim na Alemanha é diferente? Existem muitos cruzeiristas? Eu sei mais da Itália, porque morei ao mesmo tempo na Itália que na Alemanha, e na Alemanha morava muito longe do mar. Então, na Itália tem. Mas se você vai para França ou para Inglaterra, está super cheio, Espanha. Quais foram os momentos mais tensos? Não, eu passei 2 tempestades fortes. Uma foi na frente de Gibraltar, que ali também é um lugar muito ventoso, com correntes bastante fortes. Então ali nós passamos por uma tempestade feia. E depois, na saída das Canárias, passamos por uma ainda mais feia. Chegou a quebrar a cana de leme e o barco ficou por alguns instantes sem governo. Então as ondas estouravam aqui em cima do barco, entende? Por sorte, a tempestade era a favor, nos empurrava a favor do nosso destino, então a gente ia a favor da tempestade, mas as ondas vinham de trás e caíam aqui em cima, vinham do alto, assim, caía de cima mesmo. Então a gente teve que agir mesmo, e enfrentar a situação da tempestade. Não bastou fechar tudo, como a gente diz, mas fecha tudo e vai dormir. A gente teve que enfrentar a situação. E você acha que se estivesse num barco maior faria diferença? Se eu tivesse num bom barco maior, sim. Entende? Mas eu digo um bom barco de cruzeiro. E então, lógico que um bom barco grande tem como se defender melhor. Mas esse barco, ele é um bom barco pequeno. Aliás, é um excelente pequeno veleiro de cruzeiro. Então ele se defendeu muito bem. Ele tem uma quilha longa, então ele tem uma estabilidade de rota muito boa. A estabilidade dele é muito grande, é um barco que faz movimentos suaves na navegação. Então, mesmo na tempestade, ele se comporta muito bem, muito docilmente. Tanto que tem um vídeo meu no YouTube que eu postei lá e que tem gente que acha que eu não estava em tempestade. Eu começo filmando no interior do barco, estava tudo tranquilo, uma musiquinha rolando e tal. Aí quando eu venho mostrar aqui fora, a coisa tá tensa. Ai, caramba! Sempre escuto esses questionamentos de qual o tamanho certo de barco para isso ou para aquilo. Quais os equipamentos certos para esse ou aquele tipo de viagem. Me desculpem por não dar esse tipo de resposta no #Sal. Mas sempre que pergunto para alguém que realmente fez esse tipo de travessia, descubro que não há uma resposta para isso. E qualquer lista que você achar na internet ou em uma revista, vai ser sempre só uma opinião. E quem estava no barco com você? Durante a viagem toda, a tripulação foi mudando. No início, eu estava com a família, estava a Martina, a Johanna, era bem pequena, a Joshua estava ainda em gestação. E nos acompanharam também no início Cíntia e Giorgio. Mas Giorgio logo desembarcou e Cíntia foi desembarcar lá em Gibraltar.
Aí nós fizemos só nós até Cádiz, saindo de Gibraltar e tal, até Cádiz, só família mesmo. E ali a Martina teve que desembarcar porque a barriga dela já estava pesada e tal. E ela desembarcou com as crianças e veio para o Brasil, voando. Eu então, ali embarcou o Emílio e o Emílio me acompanhou até nas Canárias. Nas Canárias eu conheci um outro rapaz que embarcou também, o Braulio. Então nós fizemos a travessia do Atlântico em 3 pessoas. Enquanto a conversa acontece, fico preocupado com o meu motor. Era para sairmos hoje em direção a Angra, mas estou tentando garantir a saída amanhã. O nosso mecânico ficou de chegar lá às 5 da tarde. E você estava durante essas tempestades? A primeira sim, a segunda não. E como foi para você isso, do seu ponto de vista, e estando com a Johanna, como é que... Eu não tinha muito medo naquele momento. Realmente também durante a gestação eu estava meio enjoada, que é normalmente quando não estou grávida. Então essa coisa alivia, né? Porque acho que simplesmente bastante movimento dentro da barriga faz que uno suporta melhor. Eu gostava daquela tempestade. Não é que não era forte, mas não ficava não ficava angustiada. Era mais que a Johanna, eu também entrei no seu veleiro dentro, ele é muito estável mesmo. Então acho que a coisa mais pesada ficava com o Juliano. E eu estava lá também cuidando da Johanna, né, para que ela não ficava com ânsia. Que idade ela estava? 2 anos e 8 meses, 10 meses. Foi muito bom também, porque a gente estava junto com amigos, sobretudo a nossa amiga. Foi muito bom. Hoje foi realmente um dia de deixar tudo em ordem no Brutus. Mais cedo eu troquei uma das baterias. Tenho 2 no Brutus. Uma para dar partida no motor e outra para luzes, GPS, etc. É esta que vou trocar hoje, colocando uma bateria de ciclo profundo. Nós estudamos bem, né, as cartas piloto e tal, e pegamos os períodos bons, e depois do saindo do Mediterrâneo nós pegamos os Alísios, que foi ladeira abaixo, né, toda aquela parte ali da Europa em direção às Canárias, Cabo Verde, é tudo ladeira abaixo. Mas quando nós entramos no hemisfério sul, depois de cruzar a linha do Equador ali, aí nós encontramos então os alísios de sudeste, aí sim passamos a encontrar vento contrário. E nós não tivemos que ficar bordejando, mas num bordo só, de contravento, nós fomos até Salvador num bordo só. Foram 2 semanas de contravento e foi bastante duro. Que é muito cansativo, né? Ficar no contravento, o barco se move de forma mais intensa, assim, a gente tem que se grudar o tempo todo, é mais desconfortável. Ali foi duro porque a gente já estava numa travessia, ou seja, no meio do Atlântico e passa a enfrentar ventos contrários ali no meio do Atlântico, quer dizer, já está cansado, e aí mais 2 semanas de contravento. Então quando nós chegamos em Salvador, assim, a gente estava nas últimas energias, muito cansaço. E nessa travessia grande de 21 dias, você estava aqui, né? Uhum. E a expectativa, preocupações, como é que você... E acho que é mais feio quando um não tá junto, né? Uno fica mais naquela, quando é que vai chegar, como vai chegar. Pode ser que naqueles momentos um pouco mais de tecnologia seria bom, né? Aproveitei para colocar lâmpadas mais eficientes no Brutus também, de LED, tirando as incandescentes que ainda sobravam. Como tudo é pequeno no barco, a manutenção pode virar uma aula de yoga. Tá cada vez mais difícil, assim, marina é caro pra caramba, pra subir um barco é muito caro, né? Tipo, sei lá, pela falta de estrutura, talvez, por N motivos no Brasil, assim, né? Sim. Mas como você vê isso e o que você diz pra quem tá começando, assim, a velejar? Qual o caminho bacana pra conseguir velejar com pouco dinheiro? Eu acho que isso é um assunto assim que é complexo e eu acho que é muito difícil mesmo de responder, até porque você falou que tem N fatores envolvidos, né? E eu acho que realmente tem, entende? É a falta de cultura nossa nesse campo,
ou a descultura, como já foi dito, né? Porque nós tínhamos uma cultura de vela no passado, os nossos antepassados tinham, mas hoje como vela de cruzeiro, enfim, nós acho que ainda estamos, comparando com outros países, nós estamos engatinhando. E por outro lado, o governo que dificulta a implantação de infraestrutura, enfim, são N fatores, muitos, a questão da economia. No Brasil realmente as coisas não são assim, não temos um nível de socialização que gostaríamos, né? nem de perto, né? Porque o Brasil é muito distante entre poder e não poder, é um abismo, entende? Então tudo isso vai dificultando. O que eu poderia dizer para quem está começando? Eu ralei muito, tem que ralar bastante, entende? E continuo ralando, esse barquinho aqui me dá um trabalho danado e toda a infraestrutura que nós temos disponível é a âncora, entende? O que eu acho? A pessoa tem que partir com garra, determinação, não perder as esperanças e simplicidade é a chave de tudo. Na minha opinião, é a chave. Até para quem tem condições, eu acho que se ele tiver o clique de partir pela simplicidade, ele vai ter grandes vantagens. Botar equipamentos onde for preciso, né? Eu acho que é natural também que é sempre uma escolha forte, porque ou se você faz com dinheiro ou se você faz com muito trabalho, é uma escolha forte. Também os caras na Europa que velejam, não é que eles têm um grande vineto, uma grande... Não tem nada de grande, na verdade, naqueles anos que eles velejam. E tem muita gente que faz isso num período limitado da vida, onde dá esta importância, faz naqueles anos e depois fecha aquela parêntese e vai embora com suas aventuras, experiências, embalagem e opta provavelmente uma coisa mais fácil, né? Porque também eu acho que nós temos um ciclo na vida, então é um momento... Eu acho muito legal quando as crianças, como é aqui em Paraty, na pé, eles podem navegar, aprender a navegar no Optimist, porque eu acho que já é tão bacana ter um contato tão direto com o mar. O Juliano, eu e a Martina. Martina? É o nome da minha mãe. Cadê o Joshua? Aqui. Para quem está querendo começar a navegar, eu acho que é muito importante ter em mente o seguinte, a gente fazer o pensamento oposto, quer dizer, o mercado quer nos fazer acreditar que nós precisamos disso, daquilo, aquilo outro e um sem fim de coisas. Nós temos que ter o pensamento oposto, quer dizer, o que eu preciso realmente, o que é imprescindível. Eu tendo o que é imprescindível, eu estou pronto. Olha, o sereia pendurado lá nas capas. Com o pé de pato. Assim, eu acho que velejar sempre tem momentos mágicos, né? E são tantos, sabe? Eu estou no mar aí uns 15 anos, vivendo intensamente, sabe disso? Tanto que eu me joguei de cabeça, eu tinha um trabalho, era concursado, funcionário público federal e tudo. E para mim era muito claro que eu queria mudar de vida e que essa seria a minha vida. Então eu mergulhei de cabeça. E nisso eu dei cabeçada, tive problemas, inclusive com o naufrágio e tudo. Mas eu consegui superar. Mas o que eu ia dizer é que nós, nessa vida intensa de contato com o mar, sabe, são tantos momentos assim mágicos. Tem uma baleia passando ao lado, assim, que a gente vê aquele dorso brilhando, enorme. Parece incrível, parece mentira, mas não, ela está ali, é a realidade, entende? O vento, às vezes a lua, quer dizer, velejando com ondulação, uma lua maravilhosa, aquelas ondas prateadas. São tantos momentos e essas são as coisas que pagam, né? Que vale a pena todo o esforço que a gente tem para conseguir estar nesse universo. Você acha que, olhando para trás, lembrando o dia que você decidiu que ia morar a bordo e provavelmente largou o teu trabalho e tal, valeu a pena? Valeu? Eu estou pagando até hoje por isso, mas vale cada centavo, cada cabelo branco. Eu acho que a Ioana quer fazer uma pergunta. Diga, pô. Quer falar alguma coisa, Hannah? Quero ir na praia. Chegou a hora de voltar ao Brutus e encarar os nossos problemas. A Johanna e o Joshua não puderam ir à praia, mas parecem estar felizes. Encontramos o seu Alberto, mecânico que já salvou o motor do Curuminho do Brutus mais de uma vez.
O Joshua e a Johanna fizeram uma bagunça encantadora no Brutus. Sempre que me deparar com algo que eu acho que não vou fazer por causa do tempo ou dinheiro, vou lembrar dessa cena deles indo embora neste final de tarde. Como dizia um cara inteligente lá de Assis, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Se você gosta do jeito que contamos histórias e gostaria de fazer um vídeo para sua empresa, entre em contato com a EA Produtora. Johanna, você. O que você gosta de velejar? Você gosta?